Eu sou Roberta Nascimento, preparadora física e especialista em recuperação abdominal, e hoje eu vou estar aqui no Festival Estar Bem falando com vocês sobre como ativar o nosso centro de força. O que o nosso centro de força tem a ver com diástase abdominal? Você é especialista em quê? O que é a diástase abdominal? Talvez você esteja fazendo essas perguntas e tentando entender o que será que a Roberta Nascimento veio fazer aqui. Mas com certeza você já deve ter conhecido alguém, ou você conhece, ou está muito perto de você, tão perto que talvez seja você essa pessoa. Uma pessoa que faz parte de uma estatística muito grande aqui no Brasil, que o Ministério da Saúde não está muito preocupado, que 80% de nós brasileiros temos ou vamos ter algum desconforto na nossa coluna. Por que isso acontece? O que isso tem a ver com diástase? Tem tudo a ver. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você o que é diástase e aonde que isso tudo começa e o que isso tem a ver com a dor na coluna na vida adulta. Tudo começa aqui, ó. Não numa boneca, mas começa enquanto nós éramos bebês. Quando a gente é bebê, a gente não nasce com aquela barriguinha protusa, estufadinha, com aquele umbigo assim, ó, meio para fora. Então, esse abdômen estufadinho, sem força, sem uma ativação, sem uma força muscular na região abdominal, faz com que a gente tenha essa barriguinha estufada e naturalmente esse bebezinho ainda não ganhou os movimentos do dia a dia. E o que a gente precisa fazer? Estimular esse bebê para que ele ganhe forças nos músculos, principalmente na região do abdômen e da coluna, para que ele ganhe estabilidade, equilíbrio, para ele desenvolver a capacidade de engatinhar, para ele desenvolver a capacidade de se manter em pé e depois andar. Roberta, mas o que isso tem a ver? Então, na verdade, o que é a diástase? A diástase é um afastamento que acontece durante o processo, normalmente, de expansão do abdômen da gravidez ou de um excesso de ganho de peso. E quando a gente fala do excesso de ganho de peso, isso envolve homens e mulheres. E quando a gente tem essa expansão exagerada, né, durante esses processos ou de ganho de peso excessivo ou de uma gestação, a gente gera uma pressão muito grande dentro do abdômen e a gente fica com aquele abdômen dilatado, estufado, igual de um bebezinho. E muitas das vezes essa musculatura, ela cede, ela rompe e faz um machucado no nosso abdômen. Isso é a diástase. Então, prazer, eu sou especialista em recuperar essa lesão. Isso faz parte do universo de várias mulheres que já tiveram seus filhos. E por isso, muitas das vezes, a barriga dessa mulher tem muita dificuldade de voltar como era antes, porque ela fez essa ruptura. Mas, Roberta, o que isso tem a ver com a dor na coluna? Porque hoje a gente veio falar aqui sobre dor na coluna. E é uma dor que afeta 80% da população brasileira. E isso é muita coisa, isso é muito sério. Por que isso acontece? Porque lá, quando a gente é bebezinho, quando nós somos bem pequenos, nós não tivemos provavelmente um estímulo adequado para essa musculatura. Então, se você tem um bebê em casa, se você tem um bebê na família, você precisa trabalhar e estimular esse bebê a desenvolver melhor essa capacidade, a força dessa musculatura. Uma das formas da gente brincar com os bebês e até com as crianças, que ajuda muito, eu faço isso muito demais com os meus filhos, é brincar de fazer cosquinha com a ponta dos nossos dedos. A gente vai lá na barriguinha do bebê e com movimentos suaves a gente faz cosquinha. Quando a gente faz uma cosquinha no bebê, principalmente vindo lá das costas até o centro do umbigo, essa criança naturalmente vai fazer um movimento em que você vai perceber que vai rolar uma ativação dessa musculatura. Você vai sentir que essa musculatura vem lá das costas e vem até aqui na frente, protegendo na região do umbigo. Então, quando você faz uma cosquinha, deixa eu deixar meu bonequinho aqui,
uma cosquinha, ó, vindo das costas até aqui, naturalmente essa criança, ela sente a cosca e ela ativa essa musculatura. Nós adultos perdemos essa capacidade de sentir cosquinha assim tão fácil quanto as crianças. Nós deveríamos conseguir sentir, seria mais fácil, mas no caso a gente não consegue tão fácil. Então, brincar com os bebês e com as crianças de cócegas, além de trazer boas risadas, ajuda demais a estar trabalhando, a ativando essa musculatura e prevenindo que no futuro próximo eles não tenham tantas dores na coluna. Por que isso? Porque o estabilizador, o músculo que estabiliza a nossa coluna e faz com que a gente não tenha tanto desequilíbrio e sobrecarga na coluna é o abdômen. Então, começamos a entender que se nós engravidamos ou engordamos demais e mudamos, alteramos o nosso centro de equilíbrio, geramos essa perda de força na região do abdômen, então naturalmente eu comprometi esse meu músculo que era o meu estabilizador da coluna. Então naturalmente eu acabo sobrecarregando a musculatura da coluna. Por isso que a mulher grávida acaba sentindo muitas das vezes dor na região, principalmente da lombar. E as pessoas que têm um ganho de peso excessivo também costumam ter muitas dores na coluna. Só que se a gente não foi bem estimulado na infância, se a gente não foi bem estimulado quando bebê, quando criança, fazendo uma atividade física, explorando esse corpo e desenvolvendo essa capacidade, esse tônus muscular, na vida adulta, que estamos cada vez mais sedentários e com o desenvolvimento, né, dos trabalhos mais online, né, eu mesma sou uma pessoa que trabalha super online, eu passo por isso igual a vocês, tenho que estar ali na regularidade para praticar atividade física, mesmo sendo uma profissional de educação física, tendo um trabalho muito online, eu tô sempre muito sentada, então naturalmente eu fico numa posição às vezes mais relaxada e eu acabo estufando meu abdômen e minha postura acaba sendo prejudicada. E a gente fica muito ali, ó, no computador no dia a dia e isso vai gerando muita carga lá na coluna e olha aqui a minha postura cifótica. Isso vai fazendo com que eu tenha muita dor no abdômen. E como será que eu posso fazer de uma forma simples e prática no movimento do dia a dia para que a minha postura fique alinhada e eu realmente organize o meu centro de força? O abdômen é o centro de força do seu corpo. Se ele estiver fraco, todo o resto vai ficar desequilibrado, todo o resto vai ser comprometido. Eu vou desenvolver dor no pescoço, no ombro, no punho, na pelve, no joelho, é só uma cascata de problema. Então é extremamente importante que a gente desenvolva essa força, essa ativação nas nossas crianças como medida preventiva e na nossa vida adulta e que a gente se mantenha atento ao longo do dia em relação à ativação, para que a gente realmente acabe de vez com as estatísticas do Ministério da Saúde, porque é uma estatística que a gente não quer. 80% das pessoas da população, em algum momento da vida, vão ter um desconforto com a coluna. Isso não é para acontecer, porque isso é uma prática simples. A gente só precisa aprender a ativar o nosso abdômen, a ativar o nosso centro de força. E hoje eu vim aqui para te ensinar a fazer isso. É muito simples e é como se fosse uma cócegas, só que você vai provocar e de forma intencional você vai trazer essa força para o seu abdômen para que você realmente consiga manter a sua postura e proteger a sua coluna, porque isso é o que de fato vai proteger. Não são aqueles abdominais da academia que você está acostumado a fazer, não. De nada adianta ficar fazendo um monte de movimento sem ter consciência dessa musculatura e sem realmente sentir essa região trabalhando, sendo ativada. Então não estranhe se você acabar esse vídeo e falar assim: nossa, parece que eu fiz 200 abdominais. É isso mesmo, essa é a sensação que você vai ter. Pode ser que você tenha um pouquinho de dor na coluna também, mas por uma resposta muscular, porque você vai sentir essa musculatura sendo trabalhada, assim como se você tivesse ido para a academia e feito um exercício. Então não se preocupe se isso acontecer, isso realmente é positivo, quer dizer que você na verdade sentiu essa musculatura sendo trabalhada. Então, com a ajuda das nossas mãos, a gente vai apoiar lá nas nossas costas,
através da nossa respiração, que é extremamente importante. Nós vamos inspirar, soltar o ar e fechar um cinto. Fechando esse cinto, eu vou ficar com a minha parede muscular bem rígida, ó, bem forte. Eu não subo o abdômen. Não é para fazer isso. Eu quero deixar esse abdômen forte, rígido. Então, novamente, eu vou inspirar, vou deixar minha mão agora aqui na minha costela, ó. Olha como a minha costela abre quando eu inspiro. Vou soltar o ar. Ela fecha e naturalmente eu ativo o meu abdômen. Eu mantenho essa musculatura forte. Não fiz nenhum tipo de sucção. Olha como minha barriga está rígida e forte. Se eu brincar de ficar ativando ao longo do dia, isso é um exercício muito simples, né? Muito bobo. Nossa, eu inspiro, solto o ar e ativo. Se você fizer 20 ativações dessa por dia, o seu padrão muscular já vai mudar. Você vai perceber que as suas dores nas costas vão começar a ir embora, porque você simplesmente ativou o seu centro de força. E é isso que a gente precisa fazer para estar prevenindo toda a sobrecarga em cima da nossa coluna. Então, por dia, você pode estar fazendo 20 ativações de forma preventiva para estar acabando de vez com a sua dor na coluna. Se você está grávida, você também pode fazer as ativações. Essa é uma das formas de prevenir e evitar a diástase e diminuir os desconfortos pelas alterações posturais da gravidez. E vamos brincar mais de cócegas com as nossas crianças e aprender a ativar junto com eles. Quem sabe a gente brincando de troca-troca de cosquinha, você também vai conseguir ativar de uma forma mais divertida, já que tá todo mundo na quarentena, tá todo mundo em casa, todo mundo em família. Pode ser uma boa oportunidade pra gente brincar de cócegas com as crianças e tá realmente ativando e melhorando a nossa postura e evitando as dores na lombar. Se você já tem dor, ó, fala assim, ó, tchau, agora eu vou começar a ativar e vou dar realmente tchau pra minha dor na coluna. Um grande beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha acrescentado algo bem positivo pro seu dia a dia, porque mais do que apagar o incêndio, a gente tem que evitar de entrar nos processos de crise de dor lombar. Então essa é uma medida preventiva para que você não tenha mais nenhuma crise de dor lombar, tá combinado? Ó, um beijo, espero vocês nas minhas redes sociais, @diástase na prática, também tem um canal do YouTube, Diástase na Prática, e eu tô esperando vocês lá do outro lado. Tchau, tchau!